Apocalipse de Abraão. Parte 1. A narrativa. Capítulo 1. Dúvida de Abraão sobre os ídolos. Livro das Revelações de Abraão, filho de Terai e neto de Naor, filho de Serug e neto de Reus, filho de Arfaxade e neto de Sem, filho de Noé e neto de Lameque, filho de Matusalém e neto de Enoque filho de Jared. Nos dias em que eu dava forma e acabamento aos deuses do meu pai Terá, bem como aos deuses de Naor seu irmão, eu me perguntava quem seria o Deus forte de verdade. Eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois que eu estava a modelar os objetos de culto do meu pai Terá, com os seus deuses de madeira e pedra, de ouro e prata, de bronze e ferro. Assim, um dia me dirigi aos ofícios do templo. Lá verifiquei que o deus de pedra, Merumate, estava caído diante dos pés do deus de ferro, Nachon. Diante desse espetáculo se perturbou o meu coração, pois considerava em o meu pensamento que eu sozinho não tinha condições de recolocá-lo no seu lugar, pois que ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim, procurei o meu pai para lhe dar a notícia do ocorrido, e ele então foi comigo até lá. Enquanto juntos o removíamos para recolocá-lo no seu lugar, subitamente se despencou sua cabeça, no momento em que eu a segurava. Quando meu pai viu a cabeça de Merumate deslocada, disse-me: Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ele então falou-me: vai até em casa e traga um cinzel. Eu fui e lhe trouxe. Então ele esculpiu um outro corpo de Merumate, de outra pedra, sem cabeça. E sobre ele então assentou a cabeça que se havia desprendido, e fez em pedaços o corpo do antigo Merumate. Capítulo 2. O destino dos deuses. Ele fez mais outros 5 deuses e entregou-me, incumbindo-me de ir vendê-los nas ruas. Arreei o jumento de meu pai, e sobre ele os carreguei. Assim, dirigi-me à estalagem para vendê-los. Ali, comerciantes de Fandana e Síria, que dirigiam-se ao Egito a fim de comprarem papiro do Nilo, estavam de passagem por lá. Entrei em conversação com eles, e nesse momento um dos camelos Blat-Rou, o asno, levou um tremendo susto e saiu em disparada, jogando longe os deuses, e 3 deles quebraram-se, restando apenas 2 inteiros. Quando os sírios viram que eu trazia ídolos, falaram-me assim: por que não nos disseste que trazias ídolos, pois nós os teríamos negociado antes que o asno se espantasse com o grito do camelo, assim eles não teriam se danificado. Entrega-nos ao menos os deuses restantes, nós te ressarciremos pelo preço justo os que se quebraram, e preço igualmente justo pagaremos pelos que permaneceram-se intactos. Eu, porém, sentia-me profundamente perturbado em meu coração por ter que levar ao meu pai o preço dessa venda. Lancei os 3 que se quebraram no rio Gur, e eles mergulharam ao fundo, e já não mais existiam. Capítulo 3. Reflexões de Abraão. Estando eu ainda a caminho, perturbava-se meu coração e a minha mente ficou intranquila. No meu íntimo eu dizia assim: mas que má ação está o meu pai a cometer? Não é ele muito mais o Deus dos seus deuses? Pois eles são formados pelos seus cinzéis e tornos, produtos da sua arte. Pois não deveriam eles adorar o meu pai, por serem nada mais do que obra grosseira das suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Merumate caiu ao chão, e no seu próprio templo, nunca mais pôde levantar-se. Eu mesmo não consegui movê-lo, até que veio meu pai, quando então juntos o levantamos, e sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-se sua cabeça. Meu pai então adaptou-a sobre outro ídolo de pedra por ele confeccionado, sem cabeça. Os outros 5 deuses foram maltratados pelo burro. Eles não puderam nem pôr-se a salvo, nem fazer mal ao asno, embora este os tivesse arruinado, e nem emergiram do rio os seus cacos. Eu disse no meu coração: sendo assim, como pode o ídolo Merumate do meu pai salvar a um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-lhe de alguma forma, pois que inclusive possui a cabeça de uma pedra sobre um corpo feito de outra pedra estranha? Capítulo 4. Conversação de Abraão com o seu pai. Enquanto eu assim meditava, cheguei à casa de meu pai, dei água e feno ao jumento, tomei o dinheiro e o entreguei ao meu pai Terá. Ao vê-lo, ele ficou satisfeito e disse: abençoado sejas, Abraão, pelos meus deuses, pois que trouxeste-me o preço da venda dos ídolos, não ficando em vão o meu trabalho. Eu falei a ele: meu pai Terá, escuta-me. Os deuses são em verdade abençoados por ti, porque tu és Deus para eles, pois tu os criaste. A bênção deles é muito mais maldição e sua ajuda é vã. Se eles mesmos não puderam se ajudar, como poderiam auxiliar a ti ou abençoar a mim?
Eu sozinho fui de bom proveito para ti neste momento, pois por minha diligência trouxe-te o dinheiro dos ídolos despedaçados. Ao ouvir essas minhas palavras, ele encheu-se de profunda ira contra mim, pois eu pronunciara palavras graves contra os seus deuses. Capítulo 5 Abraão zomba dos ídolos de seu pai. Eu me afastei dali, refletindo sobre a ira de meu pai, mas pouco tempo depois ele me chamou. Abraão. Eu disse, aqui estou. Ele falou, recolhe agora os restos da madeira da qual talhei deuses de pinho enquanto tu estavas fora, e prepara-me com eles um almoço. Enquanto eu ajuntava os restos da lenha, encontrei no meio deles um pequeno ídolo que jazia no cisco à minha esquerda, e trazia a seguinte inscrição na testa: Barizate. Mas não falei a meu pai que encontrara entre os gravetos, o seu deus de pau, Barizate. Quando coloquei os gravetos ao fogo para preparar a comida de meu pai, e desejando afastar-me para procurar o alimento, coloquei Barizate ao lado do fogo recém-aceso, e disse-lhe: Fica atento, Barizate, para que o fogo não se apague até que eu volte. Se ele se apagar, sopra-o para que ele arda de novo. E me afastei para realizar o que tencionava, mas na minha volta encontrei Barizate caído de costas, com os seus pés mergulhados no fogo e tremendamente queimado. Vendo isso, desatei a rir, e disse de mim para mim: Sim, Barizate, podes tranquilamente alimentar o fogo e cozinhar o alimento. Enquanto eu assim pensava e ria, ele se consumia devagar na brasa e virou cinza. Então levei o almoço para meu pai, e ele comeu. Dei-lhe também vinho e leite. E ele bebeu. Ficou satisfeito e louvou ao seu Deus Merumate. Eu falei a ele: Ó meu pai Terá, não exaltes o teu Deus Merumate, não o glorifiques de modo algum, louva muito mais ao teu Deus Barizate, pois ele se atirou ao fogo para cozinhar o teu almoço. Assim, pois, ele te ama muito mais. Perguntou-me meu pai: Onde está ele agora? Eu respondi: Ele ardeu em cinzas na labareda e converteu-se em pó. Ele falou: Grande é o poder de Barizate, irei hoje confeccionar um outro e amanhã ele preparará o meu almoço. Capítulo 6 A nulidade dos ídolos. Eu, Abraão, ao ouvir tais palavras de meu pai, não contive o riso no meu íntimo, e no fundo da alma suspirei com grande ira e indignação, e falei: Como pode enfim um artefato de meu pai, uma imagem feita por sua mão, prestar-lhe ajuda? Como pode ser assim? Deverá o nosso espírito submeter-se à irracionalidade e à tolice? Na realidade, o nosso corpo subordina-se à alma, e a alma subordina-se ao espírito. Eu refletia: convém ter paciência com o mal? Mas eu desejo orientar o meu pensamento para o que é puro, e assim exporei claramente a meu pai o que eu penso. Então falei: Meu pai Terá, seja a quem for que possas demonstrar esse louvor divino, em qualquer caso, não está sendo razoável na tua mente. Vê, os deuses do teu irmão Harã, que se encontram no templo sagrado, são muito mais dignos de veneração do que os teus. Considera bem, os deus de teu irmão Harã, merece muito mais reverência do que o teu Deus Merumate, pois ele é feito de ouro, e por isso é tido em alto apreço pelo povo. Se ele envelhecer pelos anos, pode ser refundido, porém se o teu Deus Merumate se deteriorar ou se quebrar, não pode ser renovado, ele é feito de pedra. O mesmo acontece com o Deus Joavã, e por sua vez, o Barizate ardeu no fogo, virou cinza e já não existe mais. E tu, meu pai, dizes: Vou fazer um outro para que prepare amanhã o meu almoço, mas ele ficou completamente aniquilado. Capítulo 7 O Deus Incomparável. Em verdade, mais digno de veneração que todas as imagens é o fogo, pois muitas coisas que de resto a nada se submetem, a ele se entregam. Os objetos facilmente perecíveis são derretidos em suas chamas. Todavia, ainda mais digna de veneração é a água, porque ela vence o fogo e também mata a sede da terra. Mas ainda assim não a chamo de Deus, pois ela submete-se à terra, para a qual se inclina. Digo que mais digna de veneração é a terra, que domina a natureza da água. Mas a ela também não chamo Deus, porque ela é ressecada pelo sol e serve para as edificações do homem. Mais digno de veneração ainda que a terra, digo que é o sol, pois com os seus raios ilumina o mundo inteiro. Mas, nem a este eu chamo Deus, pois o seu curso é obscurecido pela noite e pelas nuvens. Nem a lua e as estrelas eu chamo de Deus, porque a seu tempo no decorrer da noite, perdem a sua claridade. Ouve isto, meu pai Terá, pois vou anunciar-te o Deus que tudo tem criado, não aqueles que consideramos como deuses. Onde está então ele? O que ele é?
Quem deu o vermelho ao céu, ouro ao sol e claridade à lua e às estrelas? Quem secou as terras no meio das muitas águas? Quem colocou a ti mesmo no mundo? Quem veio em meu socorro na confusão do meu pensamento? Que Deus, por si mesmo, possa se revelar a nós. Capítulo 8 A revelação de Deus. Enquanto eu falava essas coisas ao meu pai, no pátio da minha casa ouviu-se a voz de alguém que era muito forte, vinda do céu em meio a um turbilhão de fogo e me chamou. Abraão! Abraão! Eu respondi. Aqui estou. Ele disse, tu procuras o Deus dos deuses, o Criador, no íntimo de teu coração. Eu o sou. Afasta-te agora de teu pai Terá. Abandona esta casa, para que tu também não morra nos pecados da tua casa paterna. Então eu encaminhei-me para a saída, mas nem ainda havia chegado ao portão do pátio, quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu que queimou a meu pai, a sua casa e tudo que estava nela, até o chão a uns 40 cúbitos de profundidade. Parte 2. Capítulo 9. Abraão deve oferecer sacrifícios. Veio então uma voz, dizendo-me por 2 vezes: Abraão! Abraão! Eu respondi: Aqui estou. A voz falou: eu sou, não tenhas medo. Pois anteriormente aos mundos eu sou, um Deus forte que outrora criou a luz do mundo. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo. Vai, e separa para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rola e uma pomba e oferece-me em sacrifício perfeito. Por meio dessa oferenda, vou te mostrar a idade do mundo e te revelar inúmeros segredos. Tu verás grandes coisas, tais que nunca viste, porque suspiraste por mim, e eu te escolhi por meu bem-amado. Resguarda-te, porém, dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo por 40 dias. Só depois disso, me oferecerás o sacrifício conforme te ordenei, no lugar que eu te indicar no alto de uma montanha. Então eu te mostrarei a constituição dos tempos, criados por minha palavra. Depois te darei conhecimento dos tempos que ainda virão, e que hão de trazer o bem ou o mal às gerações dos homens. Capítulo 10 A aparição do anjo. Enquanto eu ouvia aquela voz que me dizia tais palavras, eu olhava de um lado para o outro. Não se percebia sequer a respiração de um homem, de sorte que muito me assustei no meu íntimo, e o meu espírito abandonou-me. Fiquei como que petrificado e caí ao chão, não possuindo mais forças para manter-me em pé. E enquanto eu assim jazia com a face por terra, ouço falar a voz do santo: Vai, Javel, em nome da minha força indizível. Levanta-me esse homem. Faz com que ele se recupere do seu pavor. Então veio a mim o anjo que ele mandava, tinha a semelhança de um homem. Tomou-me pela mão direita, recolocou-me sobre os meus pés e disse: Abraão, ergue-te, ó amigo de Deus, por quem ele mostrou predileção. Não te deixes mais subjugar pela angústia humana. Fui enviado a ti para te fortalecer, para abençoar-te em nome de Deus, Criador do céu e da terra, ele que tanto te amou. Tenha coragem, e apressa-te para junto dele. Eu sou Javel, dele eu recebi esse nome, e eu movimento tudo o que comigo existe no 7º plano, abaixo do firmamento. O meu poder procede do eu sou, esse nome indizível que está em mim. Cabe a mim também impedir, segundo a sua palavra, que os seres vivos querubínicos se lancem ameaçadoramente uns contra os outros, e aos portadores do seu trono, devo instruir na canção da 7ª hora noturna dos homens. Cabe também a mim colocar Leviatã sob freios, pois as ameaças e os ataques daquele réptil estão sob a minha vigilância. Também a mim compete acabar com o Hades e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Sou também aquele a quem foi ordenado incendiar a casa de teu pai, junto com ele próprio, porque tributava adoração aos mortos. Fui agora enviado a ti para abençoar-te, e para abençoar a terra que para ti reservou o Eterno a quem invocaste. Por amor a ti dirijo agora os meus passos sobre a terra. Vamos, Abraão, anda sem temor, alegra-te e exulta. Eu estou contigo, porque o Eterno preparou para ti uma glória sem fim. Pois vai, e cumpre o sacrifício que te foi ordenado. Eu fui designado para estar contigo e com a geração que de ti procederá. Junto comigo também está Miguel que te abençoa eternamente. Tenha confiança e vai. Capítulo 11 O companheiro de viagem de Abraão. Então, recuperando-me, eu vi aquele que me segurava pela mão direita, e que me havia posto sobre os pés. Seu corpo assemelhava-se a uma safira, sua face a um crisólito, os cabelos de sua cabeça eram como a neve,
o diadema de sua cabeça era como o arco-íris e sua vestimenta semelhante à púrpura, e na sua mão direita portava um cetro. Ele dirigiu-me a palavra. Abraão. Eu respondi. Aqui estou eu, teu servo. Ele falou. Não te assustes nem com o meu olhar, nem com as minhas palavras, para que teu espírito não se perturbe. Agora vem comigo, pois eu caminharei contigo e permanecerei visível até a hora do sacrifício. Mas terminado o sacrifício, ficarei invisível para sempre. Te anima e vem. Capítulo 12. A viagem ao Monte Horebe. E assim nós partimos, juntos permanecemos durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, porque o meu alimento era contemplar o anjo que estava comigo, e a minha bebida era a sua palavra. Assim chegamos à montanha de Deus, o famoso Horebe. Eu falei ao anjo: ó tu cantor do Eterno. Nenhuma oferenda eu trago comigo nem vejo sobre a montanha um altar. Como poderei eu realizar aqui um sacrifício? Ele falou-me: olha ao teu redor. Então voltando-me, vi que por trás de mim seguiam-nos todos os animais pré-determinados para o sacrifício: a novilha, a cabra, a ovelha, a rolinha e a pomba. Disse-me o anjo: Abraão. E eu respondi: aqui estou. Falou-me: abate os animais do sacrifício, parta-os em 2 metades, coloca-os lado a lado, porém não fira as aves. Confia as vítimas aos homens que eu te indicarei quando aqui estiverem ao teu redor. Eles constituem o próprio altar sobre a montanha, para oferecerem aqui um sacrifício ao Eterno. Dá-me a rolinha e a outra pomba. Vamos subir nas asas dos pássaros, para permitir que vejas o céu, a terra, o mar, os abismos, as entranhas da terra, o jardim do Éden, seus rios, enfim o mundo inteiro em sua órbita e sua plenitude. Tudo haverás de ver. Capítulo 13. O sacrifício de Abraão. Assim eu cumpri tudo de acordo com as palavras do anjo, entregando aos anjos que compareceram junto de nós, os animais esquartejados. Os pássaros todavia foram tomados pelo anjo Javel. Entretanto, eu esperava pelo sacrifício vespertino. Então pousou sobre os cadáveres um animal alado impuro, e eu o afugentei. Falou-me então o animal impuro: o que fazes tu, Abraão, nestas alturas sagradas, onde não se come nem se bebe, e onde não existe alimento humano algum, onde aqueles anjos destroem cada coisa pelo fogo, e eles, a ti também hão de queimar? Abandona o homem que está contigo e foge, porque se subirem às alturas ali eles te aniquilarão. Enquanto eu ouvia a voz daquela ave falei ao anjo: o que significa isso, meu senhor? Ele me disse: isto é a impiedade, isto é Azazel. Então disse ele ao pássaro: sobre ti, Azazel, caia o opróbrio, pois a parte de Abraão está no céu e a tua está na terra. Tu escolheste a terra, e preferiu a ela para a morada da impureza. Portanto o eterno e forte Senhor fez de ti um habitante da terra. E é por teu intermédio que acontece todo o espírito mau da mentira, da ira e da discórdia nas gerações dos homens sem Deus. Pois Deus, o eterno e poderoso, não permitiu que os corpos dos justos fossem entregues nas tuas mãos. Somente através deles é que deveria ser assegurada a vida dos justos, e a perdição dos impuros. Escuta, amigo, tem vergonha diante de mim, pois não possuís o poder de tentar a todos os piedosos. Afasta-te deste homem, não poderás pervertê-lo, porque ele é teu inimigo, e inimigo também de todos aqueles que te seguem, e que amam aquilo que é do teu agrado. Olha as vestes que foram tuas no paraíso, a ele foram dadas, e a corrupção que era dele recaiu sobre ti. Capítulo 14. A eleição de Abraão. O anjo falou-me: Abraão. Eu respondi: aqui estou, teu servo. Ele disse: saibas desde este momento que o Eterno te escolheu, ele, a quem tu amas. Tenha ânimo, usa agora o poder na forma como te ordeno, contra aquele que diz injúria sobre a verdade. Sim, como poderia eu deixar de insultar aquele que espalhou pela terra os segredos do céu e que se rebela contra o Todo-Poderoso? Dize-lhe: sejas tu o carvão aceso do forno sobre a terra, vai-te agora a Azazel, para os campos desérticos do mundo. A tua parte é o reinado sobre aqueles que contigo estão, aqueles que outrora nasceram com as estrelas e as nuvens. Também sobre os homens que são a tua herança e que da tua existência procederam. Pois a prática da justiça é tua inimiga. Desaparece da minha presença em nome da tua nação. Então eu pronunciei as palavras do anjo, conforme a sua instrução. Depois ele falou: Abraão. Eu disse: aqui estou, teu servo.
Disse o anjo: Ah, e não lhe respondas de forma alguma, pois Deus tem outorgado a ele o poder sobre aqueles que lhe respondem. Então o anjo pela segunda vez me disse: Não lhe dê resposta alguma por mais que ele te dirija a palavra, para que a vontade dele não prevaleça sobre ti. Pois foi-lhe dada pelo Deus eterno uma vontade forte, portanto não discutas com ele. Eu cumpri conforme o anjo me ordenou, e por mais que ele tenha me interpelado, não lhe retruquei nada absolutamente. Capítulo 15 – A viagem aérea de Abraão. E aconteceu que ao pôr do sol, viu-se uma fumaça como a fumaça de um forno. Os anjos que se ocuparam com as partes do sacrifício, subiram pela coluna fumegante do forno. A mim, o anjo tomou-me com a sua mão direita e colocou-me sobre a asa direita da pomba. E ele mesmo assentou-se sobre a asa esquerda da rolinha. Essas pombas não tinham sido abatidas nem retalhadas. Assim, ele transportou-me até os limites das chamas do fogo. Então subimos nas alturas, como em meio a muitos ventos, em direção ao céu que se fixava no alto do firmamento. Nos espaços daquela altura por onde subíamos, eu vejo uma luz poderosa e indescritível, e no meio da luz um fogo imenso, e dentro dele uma multidão, sim, uma grande multidão de figuras impressionantes, todas elas mudando constantemente de aparência e forma, e que caminhavam e se transformavam, adoravam e pronunciavam palavras que eu não entendia. Capítulo 16 – A visão de Deus. Eu falei ao anjo: Por que me trouxeste até aqui? Já nada mais posso enxergar e sinto-me enfraquecido, o meu espírito abandonou-me. Disse ele: Permanece junto de mim, não tenhas medo. E aquele que agora percebes estar se aproximando de nós, clamando em alta voz: O Senhor é santo, 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 é o Eterno, que tanto amor revelou por ti. Mas a ele próprio, tu não podes ver. Todavia, não deixes que o teu espírito seja dominado pela fraqueza diante dessa voz poderosa. Eu estou contigo para te fortalecer. Capítulo 17 – O fogo que não queima. Enquanto ele ainda falava, apareceu um fogo que nos envolveu, e no meio desse fogo uma voz como a voz de muitas águas, semelhante ao bramido do oceano no embate das ondas. O anjo, juntamente comigo, inclinou sua cabeça em adoração. Eu, porém, desejava precipitar-me de volta para a terra, pois o lugar elevado onde nos encontrávamos, ora permanecia a prumo, ora inclinava-se para baixo. Ele falou: Abraão adora e profere o canto que eu te ensinei. Já não havia mais terra à vista sobre a qual eu pudesse cair. Então, em adoração pronunciei o canto que ele havia me ensinado. Ele disse: Fala sem interrupção. E enquanto eu proferia o canto, ele mesmo o recitava junto comigo: Eterno, poderoso, santo, Deus, único Senhor, tu que por ti mesmo subsistes, irrefragável, imaculado, inflado, puro, imortal, perfeito em ti mesmo, irradiante, não gerado de pai nem de mãe, sublime, ardente, único. Amante dos homens, bondoso, benigno, zeloso comigo, em verdade paciente. E Eli, que quer dizer: Meu Deus, tu eterno, forte, santo, Sabaote, tu, excelentíssimo, El, Javel. Tu és aquele por quem a minha alma suspirava, ó eterno protetor luminoso como o fogo. Tu, cuja voz é como o trovão e cujo olhar é igual ao raio, onividente, que escutas as orações daqueles que te louvam, e que recusas os pedidos dos que criam obstáculos através de suas provocações. Tu, que eliminas o caos no mundo, a desordem do mundo corrompido composto de bons e de maus, pois tu renovas o mundo dos justos. Ó luz, que antes da aurora brilha sobre as tuas criaturas, para que se faça dia sobre a terra. Na tua morada celeste, outra luz não é necessária, a não ser o brilho indizível da tua face. Acolhe, pois, a minha oração e alegra-te com ela, bem como com o sacrifício que tu mesmo preparaste através de mim, eu, que a ti procurava. Acolhe-me na tua graça, orienta-me, ensina-me, revela ao teu servo todas as coisas conforme a tua promessa. Capítulo 18 – O trono de Deus. Enquanto eu ainda recitava o canto, levantou-se o logo que estava sobre a fortaleza. Então escutei uma voz semelhante ao rugido do mar, e ela não cessava em meio à abundância do fogo. E quando o fogo ascendendo ao alto se afastava, vejo abaixo dele um trono ígneo, e em derredor dele seres com muitos olhos, também executando aquele canto, e abaixo do trono, 4 seres de fogo que também cantavam.
A aparência dos 4 era igual. Cada um tinha 4 faces. Uma era de um leão, outra de um homem, a outra de um louro e outra a de uma águia. 4 cabeças assentavam-se sobre os corpos, de sorte que as 4 criaturas possuíam juntas 16 cabeças. Cada uma tinha 6 asas, 2 nos ombros, 2 nos flancos e 2 nas coxas. As 2 asas dos ombros cobriam as suas faces, as 2 asas das coxas cobriam os seus pés e as 2 asas do meio abriam-se para voar para a frente. Quando terminaram o canto, olharam uns para os outros, e começaram a ameaçar-se. Ao perceber que se ameaçavam entre si, o anjo que me acompanhava deixou-me e caminhou até eles, e desviou o semblante de cada um daqueles seres vivos, da face que lhes ficava de frente, de sorte que não pudessem mais ver mutuamente os seus rostos ameaçadores, e ensinou-lhes o canto da paz que tem sua origem no eterno. Enquanto eu ali permanecia sozinho a observar, vejo atrás daqueles seres vivos um carro que possuía rodas de fogo, e cada roda era cheia de olhos no seu redor e sobre as rodas havia um trono, que eu olhava e este era coberto de fogo, e fogo jorrava ao seu redor. Era um fogo indescritível, um fogo de vários aspectos. Então ouço a sua voz santa, como sendo a voz de um homem. Capítulo 19, A visão do céu de Abraão. E uma voz veio até mim bem do meio do fogo, e disse: Abraão! Abraão! Eu respondi: Aqui estou, Senhor. Ele falou: Observa agora os planos abaixo do firmamento em que te encontras, vê como em nenhuma das camadas, nem em parte alguma existe outro a não ser ele, a quem tu procurava e que te distinguiu com o seu amor. Enquanto ele ainda falava, vejo abaixo de mim abrirem-se os planos e contemplo o céu. E no 7º firmamento, em que eu me encontrava, vi um fogo vasto, luz e orvalho, uma multidão de anjos, e uma glória de esplendor invisível pairava sobre aqueles seres que eu via, e mais nenhum outro ser eu via ali. Da montanha sobre a qual eu estava, olhei para baixo para o 6º plano, e lá vi outra multidão de anjos, espíritos sem corpo, que cumpriam as ordens dos anjos de fogo do 7º firmamento, no qual, pairando sobre eles eu me encontrava. Neste firmamento não existiam outras forças que tivessem outra forma, a não ser a dos anjos de puro espírito, e que pudessem comparar-se à força que eu vi no 7º firmamento. Então ele mandou que se removesse o 6º firmamento. Nesse instante, eu vi, no 5º firmamento, como as potências estelares obedeciam às ordens. A elas pertenciam igualmente os elementos da terra. Capítulo 20, A descendência de Abraão. O Eterno, o Forte, falou para mim: Abraão! Abraão! Eu respondi: Aqui estou. Disse ele: Daqui de cima, olha as estrelas que se encontram abaixo de ti, conta-as para mim e diga-me o seu número. Eu disse: Como posso fazer isso? Eu sou um homem de pó e cinza. Ele falou-me: Semelhantemente ao número dessas estrelas, farei da tua descendência uma nação e um povo para mim, separados da herança que compartilho juntamente com Azazel. Eu disse: Ó Eterno, forte, único, que possa eu, o teu servo, falar na tua presença. E não permitas que a tua ira se inflame contra mim, o teu eleito. Pois antes que me conduzisses cá para o alto, Azazel me injuriava. Como então agora, não estando ele na tua presença, entras em entendimento com ele? Capítulo 21, A visão da terra. Ele me falou: Olha para o firmamento abaixo dos teus pés, reconhece agora nesse plano a obra da criação, as criaturas que nela se encontram e o mundo que para elas foi preparado. Eu olho para baixo, e vejo 6 céus e tudo o que neles se contém. A própria terra e os seus frutos e tudo o que sobre ela se move, os seus espíritos, a força dos seus homens, as ações ímpias das suas almas e suas obras boas, bem como o princípio das suas ações, as regiões inferiores e dentro delas a condenação, o abismo e suas penas. Lá eu vi o mar e suas ilhas, os seus animais e seus peixes, o Leviatã, seu domínio, seu lugar, suas cavernas, o mundo que sobre ele se estende, sua agitação e a ruína do mundo por causa dele. Lá eu vi as correntes de água, suas fontes, suas curvas, eu vi o jardim do Éden, suas frutas, a fonte do rio que dele brota, as árvores, suas flores, e os homens que procedem com justiça. Nele eu vi também os abundantes alimentos e o bem-estar. Eu vi igualmente uma grande multidão de homens, mulheres e crianças, estando a metade à direita e outra metade à esquerda da visão. Capítulo 22, O povo escolhido. Eu falei: Ó Eterno, forte e único, o que significa esse quadro das criaturas?
Disse-me ele: Isso é o decreto da minha vontade sobre os viventes. Assim agradou aos meus olhos. A partir desse momento, ordeno-lhes pela minha palavra. Foi assim que determinei desde o princípio para o ser, e que desde sempre esteve projetado na imagem que estava diante de mim, anteriormente à sua existência, imagem essa que agora acabaste de ver. Eu disse: Poderoso, forte, eterno. O que é a multidão desse quadro, uns de um lado e outros do outro lado? Ele falou-me: Os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores e das que ainda depois de ti virão. Uns deles são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição no fim do mundo. Os do lado direito são o povo que eu reservei para mim, dentre os povos que a Azazel pertencem. Eles constituem o povo que determinei que haverá de nascer de ti, e que trará o nome do meu povo. Capítulo 23 A queda e o pecado de Adão. Agora olhe mais uma vez para a visão, e olha quem foi aquele que outrora desencaminhou Eva, e o que foi o fruto da árvore. Também deverás saber o que será da tua geração e do teu povo, e o que ainda lhe acontecerá no fim dos tempos. E aquilo que não consegues entender eu te revelarei, pois tu és muito agradável aos meus olhos. Eu desejo dizer-te o que eu guardo aqui no meu coração. Eu olhei de novo para a visão, e os meus olhos percorriam o jardim do Éden. Lá eu vi um homem, muito grande e sobremodo robusto, de aparência incomparável, abraçando uma mulher, que se igualava em aparência e porte do homem. Ambos estavam sob uma árvore do Éden, e o fruto dessa árvore se assemelhava a uma uva da espécie vinífera. E atrás da árvore encontrava-se um ser parecido com uma serpente, mas possuía mãos e pés como um homem, e asas nos ombros, 6 na sua direita e 6 na sua esquerda. Eles seguravam as uvas em suas mãos, e delas comiam enquanto se abraçavam. Segundo eu vi, perguntei: Quem são aqueles que mutuamente se abraçam? E quem é aquele que junto deles se encontra? Ó eterno, forte, único, que fruta é essa que eles consomem? Ele falou: Isso é o mundo dos homens, e aquele é Adão, e aquilo é o seu apetite sobre a terra, e aquela é Eva. E aquele, porém, que entre ambos se encontra significa a ausência de Deus, a sua ousadia que termina em perdição, em Azazel. Eu falei: Ó eterno, forte, único, porque ele possui um tal poder, a ponto de levar à ruína a raça humana em suas fibras sobre a terra. Ele disse-me: Os que desejam o mal, quanto odeio isso naqueles que o praticam. A esses eu entreguei no poder dele, obrigando-se eles a amá-lo. Eu falei: Eterno, forte, único, por que tu quiseste que no coração dos homens o mal fosse tão desejado? Tu ficas encolerizado com aquilo que desejaste, com aquele que pratica o que nenhum proveito traz à tua criação. Capítulo 24 Espelho do mundo. Ele falou-me: Encolerizo-me com as nações por tua causa e por causa do teu povo, que depois de ti será segregado e que, tal como vês na imagem, é oprimido por um peso. Assim, eu te revelo aquilo que virá, o muito que ainda acontecerá nos últimos dias. Observa agora tudo isso na visão. Eu olhei atentamente, e lá eu vi o que existiu antes de mim, na criação. Eu vi Adão e junto dele Eva, com eles também os pérfidos adversários. E vi Caim, que através do adversário cometeu o delito, e vi o Abel assassinado, e a desgraça que sobreveio àquele através do infame. Lá eu vi também a impudicícia e aqueles que a procuravam, a poluição e o desejo dela, bem como o fogo da iniquidade nas partes mais profundas da terra. Lá eu vi o latrocínio, e aqueles que o cometiam, bem como a aplicação do seu castigo, e sua sentença na grande corte do julgamento. Então eu vi homens nus, como suas faces voltadas umas contra as outras, e suas vergonhas, sua paixão mútua e seu castigo. Eu vi também os cobiçosos, portando em sua mão o título de cada transgressão. O seu silêncio, a sua solidão, entregues à desgraça. Capítulo 25 Espelho do mundo. Ali eu vi a imagem do ídolo da cólera, que era semelhante às obras talhadas em madeira, fabricadas por meu pai. Sua estátua era de bronze reluzente, e diante dele havia um homem em adoração, e em frente havia um altar, tendo um menino degolado, por cima, na presença do ídolo. Eu perguntei: Que espécie de ídolo é este? O que é enfim esse altar? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob o teu trono. O que é o templo que estou vendo, tão magnífico em arte? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob o teu trono. Ele falou: Ouve Abraão.
Aquilo que estás vendo, o templo, o altar e a magnificência, representam para mim o santuário erigido em nome da minha glória, onde se recolhem todas as orações dos homens, bem como o aparecimento de reis e profetas, e tudo o que determino em matéria de sacrifícios para o meu povo, que de ti haverá de proceder. Todavia, a estátua que viste é a minha cólera, a qual me incita o povo que nascerá de ti. Contudo, o homem que viste como o degolador, é aquele que incita aos sacrifícios criminosos. Tudo isso é um testemunho do juízo final, já no início da criação. Capítulo 26, a predestinação. Eu falei, eterno, forte, único. Por que motivo dispuseste que tudo deveria ser assim? E agora tudo tornas manifesto. Ele falou-me, ouve Abraão. Entende o que eu vou te dizer e responde-me quando eu te perguntar. Por que o teu pai não prestou atenção à tua voz? E não abandonou a diabólica idolatria, até que ele pereceu com toda a sua casa. Eu respondi, eterno, forte, único. Isso aconteceu porque ele não tinha nenhuma intenção de dar-me ouvidos. Eu, por meu lado, também não aceitei as suas obras. Ele então disse-me, escuta Abraão. Assim como a vontade do teu pai está nele, e como está em ti a tua, assim está em mim a determinação da minha vontade, preparada para todo o tempo futuro. Antes mesmo que tu a conheças e antes que vejas o porvir com os teus olhos, na visão podes constatar o que será daqueles que procederão do teu tronco. Capítulo 27, a história de Israel. Eu olhei e vi. Aquela imagem começou a movimentar-se, e do seu lado esquerdo saiu a população dos pagãos, que assaltaram aos do lado direito, homens, mulheres e crianças. A uns eles degolavam, a outros faziam prisioneiros. Eu vi como se precipitavam na direção deles, procedentes de 4 portões, e como eles incendiavam o santuário, e dentro dele saqueavam os objetos sagrados. Eu falei, eterno, único, o povo que de mim se originou, e que tu acolheste, será espoliado pelas hordas dos pagãos, uns os matam, outros os prendem como a estranhos, lançam fogo ao santuário, roubam e destroem os objetos preciosos do seu interior. Eterno, forte, único, que cessem agora as obras da maldade, realizadas com fúria nefanda. Mostra-me agora, de preferência, aqueles que cumprem o que mandaste, em obras de justiça, pois isso está em teu poder. Ele falou-me, o tempo da probidade lhes acontecerá por primeiro, através do exemplo de reis e homens piedosos, de antemão eu os criei, predeterminando que alguns deles os governem. Mas destes, sairão também homens que só pensarão em seu proveito próprio. Foi isso que eu te mostrei e foi isso que viste. Capítulo 28, o tempo do mundo. Eu disse, forte, eterno, único, santo pela tua própria força. Ouve com clemência a minha súplica. Foi por isso que até aqui me trouxeste. Dá-me, pois, esclarecimento. Pois que me transportaste para as tuas alturas, revela a mim que sou teu predileto, tudo quanto eu possa perguntar-te. Acontecerão ao longo do tempo essas coisas que eu vi. Ele então mostrou-me a massa do seu povo e disse-me, através dos 4 portões que vês, serei por eles provocado, e assim também por suas ações acontecerá a minha vingança. Pois do lado do 4º portão, de 100 anos e de 1 hora dos mundos, esta mesma corresponde a 100 anos, há de reinar a desgraça por obra dos pagãos. Capítulo 29, as horas dos mundos. Eu disse, eterno, poderoso, único, e a quanto tempo corresponde 1 hora dos mundos? Ele disse, determinei 12 horas para esse período do mundo perverso, que deverá instalar-se no reino dos pagãos e na tua própria descendência, da forma como vês, assim será até o fim dos tempos. Calcula e compreende, observa a visão. Eu olhei, e vi um homem, procedente do lado esquerdo dos pagãos. Homens, mulheres e crianças saíam do mesmo lado, grandes multidões que a ele prestavam adoração, e vejo ainda, muitos vinham do lado direito, e alguns deles injuriavam aquele homem e outros o golpeavam, outros porém o adoravam. Eu vi como estes o adoravam, e vi que Azazel se aproximou e o adorou, e beijou a sua face, depois andou à sua volta e postou-se atrás dele. Eu falei, eterno, poderoso, único, quem é aquele homem insultado e golpeado, que recebeu a adoração dos pagãos e também de Azazel? Ele falou, escuta Abraão, o homem que viste, injuriado e golpeado, e depois adorado, é a trégua que será concedida pelos pagãos ao teu povo naqueles últimos dias, nessas 12 horas da era dos ímpios,
Porém, no 12º ano do final dos tempos por mim estabelecido, eu colocarei em evidência esse homem da tua geração, e que viste sair do meu povo. A eles seguirão todos aqueles que em suas mentes se convertem, e eles haverão de unir-se de acordo com o que eu estabeleci. Tu viste que muitos saem do lado esquerdo da imagem. Eles dão a entender que muitos dentre os pagãos têm esperança nele. E aqueles da tua descendência que viste do lado direito, uns o espancando e o maldizendo, outros adorando o homem, significa que muitos se escandalizarão com ele. Ele, no entanto, provará os da tua geração que o adoram, naquela 10ª hora do final, para abreviar o tempo da impiedade. Antes que comece o florescimento do tempo da piedade, virá o meu julgamento sobre os pagãos sem lei, através do povo da tua descendência que reservei para mim. Naqueles dias, mandarei sobre todas as criaturas da terra 10 pragas, através da desgraça, doenças e aflições do coração. Assim, por causa da iniquidade e da corrupção da criação que provocaram a minha ira, muitas coisas farei recair sobre todas as gerações dos homens. Da tua geração sobrarão homens piedosos, em número que conservarei em segredo. Eles então, em nome da minha majestade, ocuparão o lugar que previamente lhes preparei, e que viste vazio no quadro. Eles viverão, e se fortalecerão através de sacrifícios, e de dons de justiça e verdade na era dos piedosos. Alegrar-se-ão sempre em mim, destruirão aqueles que os destruíram, insultarão aqueles que os injuriaram, e hão de cuspir no rosto daqueles que outrora os caluniaram, e destes mesmos, na verdade, eu também zombo. Eles olharão a minha face e se alegrarão com o meu povo, que acolherão todos aqueles que arrependidos voltarem para mim. Fica atento, Abraão, ao que viste e considera o que ouviste, discerne o que reconheceste, volta agora para a tua herança. E eu estarei contigo para sempre. Capítulo 30 As 10 pragas dos pagãos. E enquanto ele ainda falava, eu já me encontrava sobre a terra. Eu disse: Eterno, forte, único, já não estou mais na glória em que estava lá no alto, e aquilo que o meu coração procurava entender não entendi. Ele falou-me: O que tanto desejavas em teu coração eu te explicarei, pois grande foi a tua vontade de ver as 10 pragas que preparo para o mundo dos pagãos. Eu as previ com antecedência, para o decurso das 12 horas sobre a terra. Escuta, o que te antecipo ocorrerá da forma seguinte: a primeira praga será a desgraça de uma grande estiagem, a segunda, a virulência do fogo em muitas cidades, a terceira, terríveis epidemias dos animais, a quarta, fome do mundo e do seu povo, a quinta, a desordem entre os governantes, terremotos e a espada. A sexta, massas de granizo e de neve, a sétima, o sepultamento dos homens como o de animais selvagens, a oitava, a troca da destruição pela fome e pela peste, a nona, o castigo da espada e a retratação na miséria, a 10ª, vozes e trovões arrasadores. Capítulo 31 O julgamento do mundo. Então das nuvens eu tocarei as trombetas, e enviarei o meu escolhido que traz consigo todo o meu poder, em medida igual. Ele então chamará de todas as nações o meu povo pisoteado, e eu aniquilarei pelo fogo os seus detratores, como seus dirigentes neste mundo. Hei de entregar ao escárnio nos tempos vindouros, todos aqueles que me cobriram de zombaria, pois eu os destinei para alimento do fogo do inferno, e para isso, considerando que eles circulam sem cessar pelos ares, enchi os seus corpos de vermes naquele mundo subterrâneo. Nele será reconhecida a justiça do Criador, por todos aqueles que escolheram a minha vontade e por todos aqueles que conservaram vivos os meus mandamentos. Estes exultaram, e se rejubilarão com a ruína dos homens que me abandonaram, e que correram atrás de ídolos e de suas iniquidades. Eles deverão apodrecer no corpo do verme maligno Azazel, e pelo fogo da língua de Azazel serão queimados. Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram o seu amor. Louvaram muito mais ao estranho, aderindo àquele a quem não estavam destinados. Assim, eles abandonaram o Senhor poderoso. Capítulo 32 Escravidão de Israel no Egito. Portanto, Abraão, presta agora atenção e olha. Caminha contigo a tua 7ª geração. Eles vão para uma terra estranha. Lá serão feitos escravos e contra eles será praticado o mal, mesmo que seja apenas por 1 hora dos tempos maus do mundo. Eu, porém, julgarei aquele povo a que eles servirem como escravos. Compartilhem com seus amigos esse conhecimento. Obrigado pela companhia e até a próxima leitura.